Então, boa tarde oficial a todos e todas, né? Participantes do nosso primeiro colóquio Educação Musical em Debate. É um evento promovido pelos professores do estágio curricular supervisionado do curso de licenciatura em música da UEPG, com o apoio do Colegiado de Música e da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Culturais da Universidade. Este é o nosso 6º episódio de uma série de encontros que estão sendo realizados desde o dia 2 de setembro, que se estenderá até 16 de dezembro deste ano. Eles contam com a participação de professores e pesquisadores convidados que atuam nas áreas de educação e educação musical e envolvem temas como o ensino de música na educação básica em diferentes contextos, a legislação e políticas educacionais referentes ao ensino da música, processos de ensino-aprendizagem musical, relevância da educação musical na atualidade, música na formação humana, entre outros. Todos os encontros estão sendo gravados e disponibilizados no YouTube, com acesso através do canal do Projeto Universidade Escola. Lembramos, então, que durante todo esse período, as inscrições elas permanecem abertas, né? Então, para que as pessoas que ainda não se inscreveram possam acessar e ser certificadas dos próximos encontros, mas que aqueles que já se inscreveram, né, ficam, então, dispensados de fazer uma nova inscrição. Hoje, a frequência será computada pelo professor Tiago, que também fará as interações pelo chat, então, que vai nos passar as orientações agora. Olá, pessoal, boa tarde a todos e todas. Então, só lembrando a nossa dinâmica aqui do chat, para confirmar a presença, digite no chat o seu nome completo e o e-mail que você cadastrou na inscrição do evento, ok? E para fazer perguntas, interagir com a gente, você pode digitar no chat pergunta e digitar a sua pergunta, né? Fazer a pergunta pelo chat, ou se você quiser fazer a pergunta ao vivo, abrir a câmera ou perguntar só por áudio, essa interação mais viva, você digita no chat inscrição, que daí eu anoto aqui e a gente se inscreve para fazer essa conversa, ok? Então, boa tarde a todos e todas, boa tarde, Cris. Boa tarde. Vamos lá. Obrigada, Tiago. A liberação da entrada na sala está sendo realizada pela professora Regina, que nos acompanha também nesse episódio. Hoje a nossa convidada, então, é a professora Cristina Donassolo, que nos propõe um diálogo sobre o tema, o professor de arte e música nas séries iniciais, compartilhando experiências. A professora Cristina ela é licenciada em língua portuguesa e em música pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Tem especializações em metodologia do ensino da arte pela IBPEX e em literatura infantil e contação de histórias. Atuou como professora de arte no ensino fundamental ao médio, como professora de metodologia da arte no curso de pedagogia da Faculdade Santana, e atuou também com formação de professores na área de arte nos cursos de especialização em educação infantil e séries iniciais na FACastro, na cidade de Castro, Paraná, e na FAFIT, Faculdades Integradas de Itararé, São Paulo. Professora Cristina é também artista plástica, contadora de histórias e atualmente é professora da Secretaria Municipal de Educação de Ponta Grossa. Seja bem-vinda, professora Cristina, é uma honra, uma alegria. A honra é toda minha, agradeço muito o convite, realmente fiquei muito honrada, né? Depois que a gente passa aí pelos bancos da UEPG, retornar dessa maneira assim é sempre muito agradável, né? Então, já posso começar assim? Pode iniciar. Então tá. Eu pensei assim em começar falando um pouquinho da minha trajetória. Muitos podem falar assim, e pronto, vai começar a falar dos filhos, do gato, do cachorro, do papagaio, né? Mas não, até porque eu não tenho papagaio, tenho galinha, mas não vou falar das galinhas também. Porque eu acho importante essa trajetória desde lá do início, para que os alunos percebam que todo mundo começa da mesma maneira, que ninguém sai da universidade sabendo, aliás, a gente sai sabendo muito pouco, né? E é durante a nossa caminhada que a gente vai com as interações, com as experiências que a gente vai crescendo. Que todo mundo passa pela mesma coisa.
todos passamos pelas mesmas inseguranças, pelas mesmas dificuldades dentro de uma sala de aula, desde lá do estágio. Então, é tudo muito parecido, né? Pode passar 25, 30 anos, mas a coisa, né, caminha mais ou menos por ali. Então, eu gostaria de começar contando que eu comecei a estudar piano aos 9 anos de idade, né? E a minha mãe sempre me preparou assim para ser uma pianista. Então eu cresci achando que eu ia ser a bam pianista, né? Mas conforme a gente vai crescendo, morando a 600 quilômetros da capital, né? Porque eu morava no interior, na cidade de Toledo. E não é bem assim para você ir para uma capital estudar música, né? Muito menos um bacharelado. E aí fui chegando no ensino médio, e numa cidade pequena você tem algumas opções de ensino médio. Ou você faz administração, ou você faz secretariado, agropecuária, magistério, e numa quinta opção você casa, né? E aí a minha mãe, sendo professora também, falou para mim, ó, vai fazer magistério, porque professor você vai ter emprego em qualquer lugar, né? Então, vai fazer magistério. Então tá bom, fui fazer o magistério, e não contente com a quarta opção, eu peguei a quinta opção também, né? Eu terminei o magistério e já me casei. E quando eu casei, eu vim embora para Ponta Grossa. Pensei, opa, 100 quilômetros da capital, né? Opa, vai sair uma Belas Artes aí, né? Um pouquinho que só vendo. E, enfim, cheguei aqui. Claro que eu não ia para Curitiba todos os dias, não, era completamente inviável, né? Então eu cheguei e já me matriculei na Escola Santa Cecília na época, né? E fui continuar meus estudos de piano. Faltava 2 anos para eu terminar o curso. E um dia a professora falou, ó, vamos para Curitiba fazer um curso de educação musical comigo, né? Ai, vai ser um curso com a Bernadette Zagonel. Eu, Bernadette Zagonel. Quem é Bernadette Zagonel, né? Eu não sabia nem o que era educação musical, gente. Educação musical para mim era aula de teoria que eu tinha lá no conservatório, né? Terrível. Então, mas fui com ela e, nossa, fiquei apaixonada com aquilo que eu vi, né? Tudo tão diferente, uma maneira diferente de todo mundo deve conhecer, né? A forma de trabalho dela. E vim para casa, assim, super feliz com aquilo. Bom, passou um tempo, como eu não ia fazer Belas Artes mesmo, o meu sogro, que também era professor, falou assim, ó, vai fazer um curso de letras, que aí você consegue pegar as aulas de artes. Eu falei, beleza. Fui e comecei a fazer o curso de letras. Quando eu estava no 2º ano, uma colega que lá de Castro falou assim, ó, Cris, me ofereceram umas aulas de música lá na Castrolanda, na escola evangélica. Você quer pegar porque eu não quero? Eu falei, tá bom, mas o que quer? Para eu dar aula de piano? Olha o conhecimento que a gente tinha. Não existia essa troca de informações. Não sabia o que era uma educação musical, nem sabia que escola, né, de educação básica tinha aula de música. Para mim era só conservatório para aprender instrumento. Enfim, fui eu lá para conhecer a tal da vaga. Cheguei lá, eram aulas de primeiro na época era a 8ª série, né? Primeira série até a 8ª. E muito metida, né? Falei, não, eu vou, claro, pode passar as aulas, fiquei super feliz. Gente, com 1 mês trabalhando, eu ia 2 vezes por semana lá. Com 1 mês de trabalho, eu já estava lá com o meu calendário, eu já tinha assinalado todos os feriados de todos os meses, todas as aulas que eu tinha que dar, de tão desesperado por quê? Né? Por quê? Porque eu não tinha experiência nenhuma. Peguei com a minha apostilinha da Bernadette Zagonel, né? E lá não era nem livro na época, hein, gente? Porque não era simples comprar um livro, né? E muito menos, a gente nem sabia que existia livros de educação musical, né? Peguei minha apostilinha lá e fui embora. E preparava, estudava aquelas aulas e pensava o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. E tinha dias que as aulas davam certo, tinha dias que as aulas não davam certo, e aí você se sente a pior pessoa do mundo, e pode acontecer até hoje. Já vamos falar disso também. E graças a Deus, o dia que a diretora entrou para assistir a minha aula, foi o dia que a aula deu certo, né? Porque se não der certo, eu ia ganhar a conta. E fiz a minha aula lá bonitinho, passou, terminou o ano, eu falei, não quero mais, né? Até porque aí eu passei no concurso do município para trabalhar como professora de 1ª a 4ª. Então, eu não tenho um concurso específico para professor de música. No município não existe isso, né? Então, quando você entra,
vai depender muito da sorte. Enfim, peguei lá a escola, e o que que acontece? Na época, era uma vaga de professora substituta. Então, o que que era o professor substituto? Faltou o professor, eu vou lá assumir a turma, né? Ah, o professor precisou sair, vou lá. Ah, preciso tomar a leitura das crianças, vou ali no corredor tomar a leitura das crianças. Mas e o que que aconteceu? Cheguei na escola, né, como eu sou assim meio multifuncional, né? Ah, toca. Ah, canta. Ah, então nós queremos o coralzinho. Então se acostume, gente. Toda a escola municipal que vocês entrarem, as diretoras ficam enlouquecidas com o coralzinho. Elas querem o coralzinho, né? Então, quando você chega, que você tem uma habilidade musical, que você tem uma habilidade artística, pode saber que é para isso que eles vão te direcionar, com certeza, né? Mas naquela época não existia nem aula de artes, era o próprio professor que dava todas as disciplinas, né? Hoje em dia, no município, ainda a gente tem essa opção de, para cumprir a carga horária da hora de atividade, a gente se reveza em vários professores, hoje em dia não é mais substituto, é corregente, né? E você pode desenvolver projetos. Então, eu entrei nessa escola, montei um coral, e só que aí eu tinha um momento livre para reunir as crianças e poder fazer o ensaio do coral. E aí, junto, eu já trabalhava literatura, contação de histórias, né? Tudo que vinha para mim, eu agarrava. E fui passando de vários. Eu trabalhei em várias escolas no município, né? E todas elas, pra você ter uma ideia, eu estou com 25 anos no município e eu nunca tive uma turma, eu nunca fui uma professora regente. Eu sempre fui co-regente. Porque em todas as escolas que eu chegava, não, nós queremos ela para música. Nós queremos ela para artes, né? Então, eu tive, posso dizer, esse privilégio, né? Porque são poucos os professores que tocam alguma coisa, que entendem música na rede municipal. Então, algumas, assim, elas têm maior boa vontade, mas elas não têm conhecimento e sofrem muito por isso. Porque, às vezes, sobra lá a vaga, a pessoa está como corregente, mas ela não tem o mínimo ideia do que ela vai trabalhar como professor de arte, né? Assim como no estado, né, a Sueli está aí, para eu não mentir, ela vai confirmar, a gente vai como professor de arte. Né? Você não vai só para trabalhar música. Então, isso é uma coisa importante para ficar na cabeça de vocês. Ninguém vai para trabalhar só música. Você chega lá, você é um professor de arte. Mas eu não entendo nada de artes visuais. Não interessa. Vá atrás, agarre aqui, agarre lá, vai fazer oficina, vai fazer tudo que você possa, porque você vai precisar de tudo. Tá? Arte é assim, você tem que trabalhar de tudo um pouco, né? E então, é assim que acontece no município. Eles aproveitam quem conhece, quem tem conhecimento, e quem não tem, tem que buscar, né? Bom, eu fiquei um tempo afastada da escola quando eu fui desenvolver um projeto de contação de histórias na biblioteca pública. E lá eu fiquei por 7 anos. Tá? Quando eu voltei, eu fui assumir um projeto numa escola do município, que existem 3 escolas no município que receberam um conjunto ORF, orquestral ORF. Estava jogado numa escola na gestão passada, e a professora Isméria foi lá, recolheu, distribuiu, vamos dar para quem entende de música e tal, e eu tive a sorte de ter, então, um orquestral na minha escola. Então, nessa época, o ensino ainda não era integral, né? Era só meio período. Então, eu pude fazer um projeto muito legal no período contrário com as crianças. Então, isso foi aqui uns 7 anos atrás. Nessa época também, é uma comunidade pequena, os pais tinham condições de levar as crianças no período contrário, né? Então, eu atendi, assim, em torno de 100 crianças nesse projeto. Todas divididas em turmas, pequenas turmas, assim, de 15, 20 alunos. Então, eu pude trabalhar o orquestral, eu montei o coralzinho e também trabalhei a flauta doce, né? Isso até durou, assim, uns 3, 4 anos, foi bem. Mas o que acontece? Também ocorrem situações nas famílias, os pais também acabam abandonando. São poucos que dão suporte, apoio para os filhos para participar nesse projeto, né? Então, um dia a criança desiste porque o pai não pode levar.
Ah, diz isso porque durante o dia tem que ficar na casa-avó que mora lá na outra vila. Ah, a criança não pode ir sozinha, né? Então, eles acabam desistindo. Então, normalmente eu terminava assim, de 20 alunos, eu terminava com 5. Né? E todo ano era a mesma coisa. Começavam com bastante e iam diminuindo. Então, o que acontece no projeto? Depois eu vou mostrar alguns vídeos para vocês. E é claro que um projeto é muito mais fácil do que trabalhar numa sala de aula, né? São menos crianças, as crianças vão para o projeto porque elas gostam, realmente elas têm interesse. E chegando, você já deixa claro, ó, quem está aqui, né, não está obrigado, vem porque realmente quer participar. Então, é uma proposta diferente, né, da sala de aula. Bom, eu fiquei, então, esses 6, 7 anos com esse projeto, e depois, quando a escola passou por um período integral, aí eu tive que ir para a sala de aula mesmo para trabalhar como professora de artes. Então, eu passava em todas, do primeiro ao quinto ano, trabalhando com arte. E aí, dentro do currículo, vocês sabem que aí a gente tem os conteúdos de música para serem trabalhados, né? Mas é assim, são 30 alunos, 32 no máximo, na escola pública, normalmente na escola municipal, normalmente não passa de 30, né? E o bacana aqui nessa gestão, assim, que a secretária de Educação sempre deu muito apoio para essa parte artística. Ela realmente gosta, ela aprecia, ela vê a importância da arte dentro da escola e principalmente da música. Então, aí, quem quiser entrar para a rede municipal, aí tem essa chance, né? O problema é que hoje em dia, para entrar para a municipal, você tem que ser formado em pedagogia. Na minha época, com magistério ou qualquer outra licenciatura, você poderia fazer o concurso. Hoje em dia, é só quem realmente faz pedagogia, né? Então, hoje, até antes da epidemia, né? Então, eu tinha essas turmas, que aí é completamente diferente, como eu falei. Você enfrenta problemas de indisciplina, criança com falta de limite, tem muito problema com essa questão da inclusão. A gente tem muito criança com problema de autismo, déficit de atenção. Então, tudo isso é muito difícil de trabalhar com eles. Normalmente, para questões mais severas, existe um tutor, né, um professor que dá o suporte para essa criança. Mas em casos bem severos, assim, normalmente um autista que é bem comprometido, mas em outros casos não. Déficit de atenção não tem. Você tem que dar conta. Assim, né? O fulaninho lá está subindo na tua cabeça, você tem que dar um jeitinho de fazer ele descer, vamos participar, né? Então, eu já passei assim, por situações bem difíceis em sala de aula mesmo. Embora seja uma disciplina que eles gostem muito. Eu já tive um caso assim de um aluno que ninguém dava conta dele, nem eu mesmo, quando eu estava na sala de aula, mas quando eu ia para o cantinho lá que a gente trabalhava, eu tinha uma sala de música, eu usava a biblioteca da escola. E aí eu também dava um jeito de usar o orquestral. A escola municipal, ela tem bastante instrumentos. A gente recebe, conforme o tamanho da escola, você recebe até 3 kits de banda rítmica. Então, e dependendo da diretora, se você tem um bom apoio, ela compra materiais para você. O que você pedir, estiver dentro do orçamento, você consegue. Então, teve um ano até que eu consegui 40 flautas da Yamaha para trabalhar com as crianças. Porque depois de pegar aquela Mozart que eles usavam, tadinhos. Eu falava assim, gente, toque mais alto, toque mais forte. Né? Um dia eu resolvi pegar aquele troço, pôr na minha boca e o negócio não saía. Eu falei, coitados, por isso que não ia dar certo nunca, né? E aí, então, eu sugeri para a diretora que comprasse e eu ganhei as 40 flautas. E o som, nossa, as crianças até passaram a participar melhor, né? E, enfim, então a escola municipal, ela está bem, assim, de material, né? Tem um suporte bacana para trabalhar. E como a gente não estava dando conta dessas 30 e poucas crianças para dar uma aula de música, eu consegui dividir com o professor de educação física, porque ele também sofria, né? É uma disciplina que também sofre muito, porque as crianças piram, né? Tem espaço para correr, dá para pular, dá para gritar, dá para fazer tudo. E, então, eu dividia com o professor de educação física. 15 para mim, 15 para ele. Depois, trocava. Então,
Ao mesmo tempo ficava mais cansativo, porque eu precisava repetir sempre a aula, né? Mas era interessante porque eu conseguia fazer um trabalho melhor, né? Ficava muito mais fácil, claro, trabalhar com os 15. E como eu falei, eu estava falando daquele aluno, né? Ele perturbava, assim, era terrível, terrível, terrível. Pensa numa criança terrível. Ele não deixava ninguém parado. Eu estava lá falando, explicando, ele pegava um lápis e começava a bater na carteira. Então, ele não parava. E aí eu fui conquistando ele com o instrumento musical. Então, ele chegava. Quando eu tinha que dar aula eu sempre trabalhava 1 hora de conteúdo teórico, ou a parte de artes visuais mesmo. E depois eu ia para a prática musical. Então, primeiro eu dava artes, para fazer ele participar, porque ele sabia que depois ele ia para o instrumento. Então, ele era aquele aluno assim, quando chegava a aula de música, tá, vamos para o instrumento, vamos. Aí, gente, fiquem quietos, vocês não estão ouvindo o que a professora está falando? Então, ele acabava ajudando a aula, né? E assim eu tive várias situações dessa maneira. Então, está cada vez mais difícil trabalhar dentro da escola. Infelizmente, é isso que a gente constata, assim. As crianças são muito sem limite, você tem que saber conquistar. A questão do aprendizado também. Antigamente, uns tempos atrás aí, as crianças recebiam estímulos em casa, né? A gente que tem filho sabe como é que é, desde pequeno você compra brinquedos, você põe para ouvir uma música assim, assado, toca junto, brinca, conversa, conta uma história. E os nossos alunos, infelizmente, não têm isso. São pouquíssimos os pais que têm essa possibilidade, ou até essa questão, não diria nem econômica, mas o tempo, né? Os pais hoje em dia trabalham fora, a criança passa o dia inteiro na escola. Mas o único incentivo que eles têm, não é incentivo, o que eu falei agora, não é motivação também, me ajudem lá. Quando a gente vai trabalhar com a criança, fugiu a palavra, enfim. A única coisa que eles têm, estímulo. O único estímulo que eles têm é o celular do pai e da mãe, né? Então eles só sabem fazer isso. Aí quando eles chegam na escola, eles não têm dimensão de espaço, eles saem arrastando aquelas mochilas na tua cabeça, não querem saber quem está na frente, eles não sabem usar com licença, por favor, muito obrigado, né? E isso tudo, essa questão afeta o aprendizado deles. Eles não têm estímulo. Então, coisas que, por isso, essa questão de falar, a escola pública não é tão boa como a particular. Não é essa a questão. A escola pública é tão boa quanto a particular. Porém, as crianças da particular, eles já vêm com estímulos que eles têm em casa. Então, eles já avançam rapidamente. A criança da escola pública, não. Ela vai receber esse estímulo lá na escola, né? 5 anos depois, quando já passou o período do estímulo em casa. Então, é um trabalho, assim, lento. Então, fica mais difícil você conseguir as coisas. Então, a gente eu até queria falar dos workshops, né? Você vai lá, faz aquela coisa maravilhosa de oficina. Ai, nossa, eu vou trabalhar isso com meu aluno, vou trabalhar aquilo, não sei o quê. Então, gente, não se iludam. O workshop é maravilhoso, as oficinas são maravilhosas, mas a maioria é para o teu crescimento, como professor. Os outros 50% você divide. Uma parte que você pode aplicar, uma parte que você vai ajustar para os teus alunos e uma parte que não tem condições de dar mesmo. Então, não é tudo que a gente aprende lá nas oficinas que você vai poder trabalhar com o teu aluno, né? Porque lá na oficina dá tudo tão certo, né? Aí você vai lá, você tenta ensinar o fulaninho a tocar um tambor, ele é completamente arritmado, ele não consegue, ele não tem impulso, ele não consegue bater um tambor. Até tem uns vídeos que eu trouxe aí, vocês vão ver. Tem 4 para tocar tambor e o tambor faz assim, porque eles não conseguem tocar no tempo, no pulso, né? Então, são todas essas questões. E são situações que a gente só vai aprendendo no dia a dia. Não dá para você chegar na sala de aula e vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não. São experiências que você vai aprender ao longo do tempo. Você só vai aprender a ser professor lá, 10, 15 anos depois, eu posso dizer. E mesmo assim, você vai ter os atropelos para enfrentar, né? Então, perdi o fio da meada aqui. Estava falando do que você trabalhar. Sim. Então, você vai ver o avanço do teu aluno bem lentamente. Então, não é tudo que você quer que você vai conseguir fazer. Pode fazer, mas vai demorar. Então, são as pequenas coisas que você consegue com eles que você vai dar valor.
Né? Como que não sabe tocar um tambor? Não sabe, gente. Ele nunca teve acesso. Nunca ninguém falou que ele podia bater uma latinha em casa, né? Então, então você passa a ficar feliz com os pequenos avanços dele. Tá tocando no pulso? Maravilha, fechou. Entendeu o que é um ritmo? Entendeu o que é o grave, o agudo? Maravilha, certo? Eles não vão sair tocando um instrumento, a não ser lá no projeto, como vocês vão ver. Mas na sala de aula são outras atividades. Até eu ia iniciar aqui perguntando, colocando uma questão, né, para quem é aluno, se é realmente isso que você quer para você, né? Eu brinco porque, com o passar, quando você vai fazer estágio, nunca o estagiário é bem recebido na escola. Raramente ele é bem recebido, né? As professoras, vem estagiário? Eu não quero na minha sala, porque eu não suporto estagiário. Quer dizer, a pessoa nunca precisou de estágio antes, né? Então, o que acontece? Você já chega com medo, você já vai inseguro, você já não é bem recebido. Fiquem felizes, a pedagoga e a diretora te recebem bem, tá? Fiquem calmos. E aí, chega na sala de aula, sempre vai ter aquela professora que está se aposentando lá no canto, aquela ranzinza, que ela não quer saber de mais nada. Ela chega, isso aí não dá certo, eu não quero mais saber disso. Bom, eu estou me aposentando, tá, gente? Só para avisar. Mas eu não sou assim tão ranzinza, né? Mas eu gosto de brincar quando chegam as estagiárias lá na escola. Então, eu entro na sala dos professores, que eu fico muito pouco em sala de professor, porque ali você acaba se contagiando com coisas nocivas, né? Então, é melhor não ficar muito no meio. E às vezes eu entro, tá lá, estagiário com aquela parafernália de material e cartaz e não sei o quê, não sei o quê. E aquele guarda-pozinho branco, né, que as de pedagogia usam. E chega lá bonitinho e tal. E eu olho bem sério, nossa, professora nova, que bacana. E elas me olham assim bem sério. Não, nós somos estagiários. Filha de Deus, você tem certeza que é isso que você quer para você? Olha, tá em tempo ainda, desista enquanto há tempo. Elas ficam com o olho desse tamanho comigo, gente, coitados. Então, espero que vocês não caiam na minha mão. Mas por quê? É ruim? Não é ruim, gente. Quando você gosta, não é ruim. Só que é difícil. E ano após ano, as crianças estão vindo diferentes. Elas vêm cada vez mais sem a presença da família, sem os limites, sem o respeito. São coisas que você acaba tendo que ensinar na escola. E nós, professores de arte, podemos dizer que temos essa tarefa, porque é somente o professor de artes, música, que consegue isso. É incrível, mas é verdade. A gente tem, assim, eu não sei, é um trabalho diferente, é mágico, né? Quando você trabalha com a criança e você consegue esses pequenos avanços, porque você acaba sendo o professor mais querido da escola, porque ninguém para no corredor para dar um abraço neles, e o professor de música faz isso. O professor de artes é assim, é a nossa natureza. Você dá atenção, você dá um carinho, eles são crianças, né? Então eles pedem isso. Já lá no adolescente é um pouco diferente, mas mesmo assim, se você conquista eles, nossa, fica tudo mais fácil, tudo maravilhoso, né? Eu fiz até o meu estágio da licenciatura em música, foi na Escola Minerleu, e na época, eu não sei como está agora, mas era um público assim bem complicadinho ali da região, né? E eu fui com a Luana Bittencourt, era minha parceira de estágio. E a gente desenvolveu um trabalho tão lindo lá, com um grupo de 8ª série, né? O 9º ano, né? E foi muito bacana. Mas tudo começa como que você vai abordar o conteúdo com eles. Eu não posso chegar numa comunidade dessa e falar de música erudita, né? Eu tenho que partir do que eles conhecem, do que eles gostam. E aí você pega a confiança deles, né? Acaba tendo essa relação de troca, e aí você vai conseguir desenvolver outras questões, outros conteúdos, né? E o que mais que eu posso falar? Sim. O ano passado, a secretária, ela queria um coral, né? Eu saí da sala de aula porque ela queria um coral de 1000 vozes no final do ano, coral de Natal. Tá, eu no coralzinho de novo, né? Não é incrível, não é o que eu gosto, não é coral, não é a minha área, mas está sempre lá para mim, né? Então, é um desafio.
E aí ela queria, em escolas que não tinham coral, que a gente fosse fazer. Então, nós nos dividimos em 4 professores e cada um fazia 8 escolas. Então, nós montamos 8 corais em 8 escolas. Eu pegava meu carrinho, ia para lá, depois eu ia para lá, ficava um pouco aqui, um pouco lá, né? E a gente conseguiu montar o coral. Então, e esse ano ia continuar, mas por conta da pandemia, tudo ficou muito diferente, né? E o que a prefeitura conseguiu fazer, a Secretaria de Educação, foram essas aulas remotas através da TV educativa. Então, o que está difícil aí? A gente não tem o retorno deles, né? Quem dá aula não é o mesmo professor que fica lá na escola. Porque a gente dá aula, prepara a atividade vai para a escola, as crianças, os pais buscam na escola as atividades, as crianças resolvem em casa, depois retorna a atividade para a escola para o professor corrigir. Só que nós, professores apresentadores, não temos esse retorno. Então, isso está sendo um pouquinho complicado. A gente não sabe se o que nós estamos passando, as crianças estão compreendendo, né? Assimilando. E a gente deixou de ser professor para ser apresentador. Né? Você chega lá na TV, é terrível. Não é a mesma coisa que aqui, eu estou falando com vocês, mas lá não tem. Eu fico olhando para a câmera, ainda atrás fica o cameraman me dizendo assim, olhe para lá, olhe para cá, vá para lá enquanto você está dando a aula, né? Então também foi um grande desafio para a gente isso aí, não foi fácil. Mas aquela questão de você ter que estudar muito mais para não falar besteira na televisão, né? Que você não pode dar uma errada. E às vezes, nossa, me enganei, não é isso. Não. Daí então corta e vai gravar tudo novamente. Na sala de aula você corrige. Ah, não, a professora se enganou, não era isso. Mas na TV não. Então corta, vai gravar tudo de novo. Então no começo era bem complicadinho, assim, até você se adaptar, né? Então foi a maneira que a gente encontrou para dar essas aulas. Não é fácil, né? Vocês também têm outras maneiras, o Estado, principalmente, está bem complicado. O trabalho na escola ficou mais pesado ainda para as professoras, né? Porque essa coisa de prepara, atividade, manda, volta, né? Ficou mais difícil. Então, esse ano, bem atípico, está sendo assim. Mas, o que eu posso dizer? É uma coisa que é uma profissão que vale a pena. Se você gosta, vá em frente, se dedique. Né? Dinheiro não dá, como diz o glamour nós temos, só não temos dinheiro, né? Mas é uma profissão que vale a pena, sim. Vale a pena nas pequenas coisas, no bilhetinho que você recebe das crianças, dizendo que você é a melhor professora do mundo. Vai se frustrar muito. Às vezes você prepara uma aula linda e maravilhosa, você chega lá e não tem resultado, não alcança o seu objetivo. Se sente pior, se sente assim, super incompetente. Meu Deus, eu estou na profissão errada, não é possível. Eu não vou mais fazer isso. Isso já aconteceu muitas vezes comigo. Aí eu paro e fico pensando, tá, mas se não sirvo para fazer isso, mas eu vou fazer o quê? Então, não vem outra coisa para fazer. Então é isso mesmo, não adianta, é o teu caminho e alguma coisa precisa engrenar aí. E são coisas, situações que você só vai aprender ali, na sala de aula, aprendendo com os alunos, com os colegas, quebrando muito a cabeça. Mas o que é importante é estar constantemente estudando. Não estudem simplesmente porque vai ter certificado, vai servir para elevação? Não. Se vocês pensarem assim, vocês estão ferrados. Né? Vocês nunca vão crescer profissionalmente se vocês pensarem só no certificado. Até porque certificado dá um mínimo de dinheiro, dá isso aqui do teu salário, né? Não vai aumentar nada. Então, você faz por conhecimento mesmo, para melhorar o teu trabalho. Enfim, na escola, pelo menos na municipal, você se depara muito com colegas assim que fizeram a pedagogia e acabou. Elas não fazem nada além disso. Aí são aquelas professoras que tudo que você quer fazer, não vai dar certo. Por quê? Porque elas não têm o conhecimento para aquilo. Terminou meu horário? Não vou fazer mais porque agora estou indo embora. Não seja assim, gente. Não é porque é serviço público que você bateu o teu cartão, você vai embora e você não vai fazer mais nada. O professor vai fazer sempre. Né? Você leva para casa, mesmo que tenha as tuas horas de atividade, você vai levar trabalho para casa, não adianta. Você vai levar a preocupação daquele teu aluno que você descobriu que ele está sendo abusado em casa. Você vai querer enfrentar situações para resolver a vida do teu aluno. E é isso que acontece. Você está ali no meio, você não é só professor. Você é
Você é dentista, você é médico, você tem que trocar, fazer um curativo, você tem que fazer tudo. Né? Com as crianças você tem que fazer tudo, não adianta. Então, é o que eu posso dizer para vocês. Se é isso realmente que vocês querem, vamos em frente. Vai ser uma profissão, assim, fantástica. Mas se vocês têm dúvidas, terminem o curso e vão procurar outra coisa. Mas não deixem de estudar, gente. Quem seguir a profissão, você tem que estar constantemente indo atrás. Tá? E no teu trabalho, até uma vez uma colega, assim, ela tinha recém terminado a universidade e trabalhava nessa escola comigo. E aí ela se sentia, assim, perseguida. Ah, porque a diretora não gosta de mim, ai, porque só reclamam de mim, ai, porque não sei o que. Daí um dia ela olhou assim para mim, você é protegida da diretora, né? Eu falei, não sou protegida. Só que se ela me falar, me ligar meia-noite, claro, né? Ela não vai me ligar meia-noite, né? Mas se ela me ligar meia-noite e falar, Cristina, eu preciso de você agora, para fazer um trabalho na escola, que estou com um problema, eu vou levantar meia-noite e vou lá ajudar a resolver o problema. Né? Não é porque não está no meu horário. Se precisar, eu vou e depois a gente vê como que faz essas questões, né, de hora e tal, se vou poder tirar ou não vou poder tirar. Mas o que acontece? Tem professor que você fala, você pode vir amanhã e depois do horário, mas eu vou precisar de ajuda. Ah, não posso. Não, porque é depois do meu horário, eu não venho. Então eu falei para ela, olha, vou passar esse conselho para vocês. Esse conselho não dá, né? Se te pedirem para você desenhar um pinheiro, desenha o pinheiro, mas não desenha só o pinheiro e o chão. Desenha uma montanha, desenha a gralha azul, desenha o céu, desenha algo mais que foi lhe pedido. Né? A gente sempre tem, se você pode dar mais, dê o teu conhecimento a mais. Não se preocupe em dar só aquilo que te pediram. Né? E isso você vai crescendo na tua profissão também, né? Como ser humano, isso é bacana. E aí você tem, não que você tenha que ter essas trocas, mas daí vem essa questão, você é privilegiado. Não, de certa forma eu sou privilegiada, mas não da forma que você está pensando que eu sou, né? Mas essa questão de troca mesmo. Eu acho que a gente tem que, acima de tudo, ser humano. O professor de artes tem isso, nós que somos artistas, que somos da área, a gente tem uma sensibilidade maior, né? Quem tem artes trabalha com essa sensibilização dos sentidos. E a gente tem esse privilégio, eu diria, né? De ter essa sensibilidade, que vai muito além de uma aula e vai essa questão de você ser humano, de você construir seres humanos melhores. Né? Não sei o que mais que eu poderia dizer. Eu acho que praticamente era isso, né? A gente poderia passar os vídeos e vocês vão perceber nos vídeos, eu trouxe alguns que são do projeto. Então, vocês já vão perceber que a coisa sai melhor, né? Já tocando a flauta, os instrumentos, o orquestral Orff também, do projeto. E depois tem 2 aulas, se não me engano, 2 vídeos, que são aulas de turmas mesmo, em sala de aula. Então, vocês já vão perceber um pouquinho da diferença. E por último, eu trouxe um vídeo de uma aula que a gente está dando na TV, né, pela TV educativa. Então, algo assim, na educação, até eu ia falar, aula é uma aula uma aula da educação infantil. A educação infantil está funcionando da seguinte forma, eu nunca trabalhei com educação infantil. Elas têm os temas da semana. Então, uma semana é o camelo. Então, as aulas da semana inteira, desde música, matemática, todas as áreas de conhecimento serão sobre o tema camelo. Então, o professor de música vai ter que tirar do além algo que sirva para a aula de música com o tema camelo. Então, a gente já virou compositor, já estou virando escritor de história, já estou aí com umas histórias para lançar, né? Próximos livros, porque você tem que se virar. Então, essa aula que está aí, ela realmente é da aula do camelo, que é para a educação infantil. Vocês vão ver a última aula, o último vídeo que vai passar. Então, Gil, se você quiser colocar, Jojana, o primeiro vídeo. Então, você vai iniciar, eu vou passando então na sequência, né? Você me avisa quando você quiser que interrompa, repita, tá bem? Eu acho que perder a imagem. Tá, passa o primeiro vídeo, a gente faz algum comentário, depois passamos o segundo, vamos fazendo assim? Tá bem, um pouquinho.
Preciso desligar o microfone nessa hora? Você não, pode ficar. Não, né? Tá. Não. Tum, 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 tum. Porque não está abrindo. Ah, sim. Ah, então, essa é uma turma de projeto. Ah, agora sim. Posição 3, 4. Então, essa era uma turma de projeto que eu tinha, tem alunos aí de 8 a 10 anos, né? São várias turmas juntas. Começou com 20 e ficou essa turminha aí, né? Eles vão se dispersando um pouco, mas, olha, eu tinha esse privilégio de ter um teclado, o teclado é da escola, um espaço bacana para trabalhar, né? E lá atrás até tinha um armário lá com orquestral e bastante instrumentos. Isso foi bacana nessa escola. Se quiser passar outro. Tá? Ficou um som meio estranho, né? Parece que ficou meio desencontrado da imagem. Também são crianças do projeto, e embora eu tenha ensinado desde o começo a usar as baquetas bem certinho, bem bonitinho, vocês viram que eles insistem em ficar passando, limpando as lâminas, né? A forma que eles tocam, mas sempre trabalhei bem certinho orquestral com eles. Então esse era um grupo super bom, assim, que deu bem certo, assim, bem legal o trabalho com essas crianças. Próximo. Até encontrei tem um menino ali do cantinho,
E esses dias ele foi fazer uma live da igreja, que ele está na igreja, ia fazer uma live, ele já é adolescente, aquele vídeo ele já tem uns 3 anos. E quando ele viu que eu estava assistindo, nossa, assim, meu Deus, a professora Cristina, gente, a professora Cristina lá da minha escola, foi minha primeira professora de música, gente, ela é maravilhosa, ela não sei o quê. Ah, gente, tem coisa melhor? Não tem, você é lembrado, assim. Eu tenho alunos que já estão, inclusive já é professor do estado, né? Não que eu seja velha, tá, gente? Dá licença. E eles me encontram no Facebook, daí eles mandam mensagem, que eles ainda lembram daquela cantiga que eu tava. Tem uma aula que eu gravei, e são 2 irmãos gêmeos. Já tem lá os seus 26, 27 anos. E quando eles viram a aula, eles gravaram um vídeo assistindo a aula na televisão e mandaram um vídeo para mim. Eles com tipos de bailarina e pulando e dançando e queremos bambolão, queremos aprenderam comigo e eles gostavam de cantar. Então eles começaram, professora Cristina, queremos bambolão e mandaram o vídeo para mim. Olha, gente, depois de tanto tempo, né? Então é bem comum eu encontrar eles, nossa, você era minha professora de música, você ia pro teclado. Nossa, você fica marcada para sempre na vida deles, né? Então olha quanta coisa boa, com certeza eles devem lembrar, né? Isso é muito bacana. Esse vídeo aqui também é um grupo de projeto, inclusive acho que são as mesmas crianças. Vocês vão ver a minha exímia execução, professora Regina, daquela flauta contralto que meus dedos não alcançam. E que eu tinha acabado de comprar e eu tinha que usar na minha aula. Ficou bem legal. O importante é o resultado final. Vamos lá. É isso. Já fiz o comentário inicial. Pode passar para o próximo, Giovana. Esse também é projeto. Ó, tem uma menina lá no fundo, ele não quer saber de nada. Até que ele participou 2 aulas e depois ele não voltou mais.
próximo, Georgina? Quero chegar nos vídeos da sala de aula mesmo. Ah, esse aqui é um coral que eu montei numa escola no passado. Ficou muito bacana, assim. Eles foram, de acordo, eles não tinham uniforme, né, na escola. E a diretora queria, elas gostam de fazer. No começo elas rasgavam, né? Agora são as camisetas com. Falei assim, não, eles vão diferente. Vão de acordo com as músicas que eles estão cantando, né? Essa Sonhos Brasis do Gonzaguinha, que fala do povo, né? Da situação bem atual. Falei, olha, vão vestidos com o que vocês têm em casa, com uma roupa que lembre a profissão do pai, da mãe e tal. Então, eles são bem diferentes. E aí, e tinha umas meninas ali vestidas de Dorothy, que era um outro coral que eu tinha com elas. E tá muito engraçado, assim, porque eles estão bem à vontade. Isso ficou legal. Ninguém precisou ficar falando, não, você não pode se mexer, fique com a mão para trás, fique assim, fique assado. Eles simplesmente, como se eles estivessem cantando para eles mesmos, né? E tem um menino ali, é um vídeo do bonezinho que aparece ali, simplesmente ele ficou, foram 3 músicas que eles apresentaram, e as 3 músicas ele não se mexeu, olhando para baixo. Depois ele falou, professora, eu fiquei com muito vergonha. Então, ficou daquele jeito. E daí tem outro lá, fica saracoteando, fica pulando, acho que puxaram tudo a professora dela. Mas ficou bem legal esse vídeo, então pode passar. Essa escola foi uma dessas 8 que eu trabalhei ano passado, né? E eu ia ensaiar coral com eles na hora do almoço, entre 11h30 e meio-dia. Então, realmente, eles iam porque eles gostavam, né? Que quem que vai querer perder o almoço, né? Mas eles almoçavam mais tarde, mas eles não perdiam o ensaio do coral. Então, foi um grupo bem bacana. Pode passar, Juju. Ah, esses são alunos de uma turma mesmo, na sala de aula. Deixa eu ver se eu lembro o que eu trabalhei aqui. Deixa eu ver qual que é. Olá, profe. Rô já está, professora Rosane já está gravando você. Pulsação. Pulsação Henrique, já estava no Henrique. Aqui que eu falei dos tambores, né? Muito bem. Então, aqui que eu digo, né?
é uma coisa assim que você vai vendo aos pouquinhos o crescimento deles, né? Até porque não tem como você largar instrumento na mão deles numa primeira aula, você fica louco. Eles vão tocar, eles não vão querer saber de nada. Então, existem atividades, tem até isso, você tem que começar devagar com um instrumento, é só uma criança tocando, aos pouquinhos você vai introduzindo outros instrumentos. Então, ali já estava numa situação que estava bem mais organizado, embora eles, com essa dificuldade de bater no tempo certo e tal, mas vocês viram que eles respeitaram o momento que cada um fosse tocar, né? Cada naipe tocasse. Então, no meio, no chão ali eu tinha umas, não sei se vocês perceberam, eu trabalho com sons longos e curtos para ensinar o ritmo, com tarjas amarelas, assim, de cartolina mesmo. E uma outra partitura que estava do lado, que não aparece, com pequenos quadrados, grandes quadrados, né? E que eu usei o circo, trabalhar a palma, aquela questão que a gente trabalha ritmo, né? Com palma, a batida do pé, montando a partitura com eles, com triângulo, um círculo. E depois a gente fez um instrumento. Fiquei muito feliz com esse trabalho, viu? Não é fácil para conseguir. Pode passar o outro. Aqui também, a gente estava explorando assim, diferentes instrumentos. Foi bem no início dos primeiros conteúdos de música, nessa outra turma aqui. Eles têm em média 7 anos, essas crianças. Então a gente usou aqui as colheres e latinhas de massa de tomate. E também eu acho que eu já tinha trabalhado o som grave e agudo, que é uma música em espanhol que, né, o tim-tim-tim bate com o som. E o tom-tom-tom eram para os sons graves. E é legal essa não está fazendo som, fica esperando como você está fazendo errado. Fica debajo el montón. Podemos ir para o próximo. E esse também era um grupo do projeto. Próximo, Cris. Deixa eu só fazer um comentário aqui que eu lembrei agora. As questões das apresentações, né? Que a escola tem muito disso. Chega a data comemorativa, vamos fazer uma apresentação para o Dia dos Pais, para o Dia das Mães, uma encheção, já vamos falar, uma encheção de saco, né? Desculpa o termo, vai ficar gravado. Mas é. Então, o que eu faço? Normalmente eu não faço o que me pedem. Eu sou rebelde. Eu procuro usar o que eu já faço em sala de aula. Se eles fazem uma coisa bonita dessa, por que eu não posso apresentar uma comemoração do Dia das Mães? Eu posso, não precisa ser uma música que fale de amor, que fale de mãe, né? Que seja da data comemorativa. Eu gosto de mostrar o que eu faço com eles na sala de aula. E eu acho que isso é bacana.
Porque o pai que está lá, ele não está nem prestando atenção na letra. Primeiro que eles ficam tudo lá, filmando, assistindo a criança pelo celular, né? Pela filmagem. O gosto deles é ver os filhos se apresentando. Então, leve uma coisa que você já fez com eles. Não precisa fazer especificamente para aquilo. Só que para isso também a gente tem que se impor, né? Não é baixar a cabeça toda vez que... porque é professor de música, de artes, você vai ter que fazer isso porque a diretora está pedindo. Não. A gente tem que se impor, você tem que colocar a tua ideia, né? Para isso existem diálogos. Ainda vivemos uma democracia, né, gente? Então, se impõe até por uma questão de mostrar o respeito pela nossa disciplina, pela nossa área, né? Acho que isso é importante. O próximo vídeo, então, é uma das aulas que a gente gravou. Até se vocês tiverem interesse em assistir as outras aulas, é só procurar, dá para assistir ou pelo YouTube, até pelo Facebook, dá para assistir as aulas do Vem Aprender. Elas são abertas e está sendo assim, uma experiência bem interessante. E as aulas, modéstia à parte, estão ficando bacanas, assim, os conteúdos, né? Então, acho que vale a pena vocês assistirem. Elas estão todas salvas lá, vocês podem assistir. A gente já está em 100 e alguma coisa, né? E a aula de artes acontece nas terças e quintas-feiras, que são as aulas de artes mesmo. Arte e música, sempre está revezando um e outro. E essa aqui, então, era para educação infantil, e o tema Camelo. A música que eu inventei, tá? A composição minha. Manda ver. Vem aí, musicalização. Esses são 2 professores da rede. Abaixo do sol forte, lentamente vai o camelo. No deserto vai andar, carregando mantimento. Mas o vento soprando, o camelo passa a correr, pois a areia miudinha nos seus olhos quer entrar. Abaixo do sol forte, lentamente vai o camelo. No deserto vai andar, carregando mantimentos. Mas o vento vem soprando, o camelo passa a correr, pois a areia miudinha nos seus olhos quer entrar. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Gostaram dessa música? Pois hoje nós vamos falar um pouquinho do camelo. Mas, professora, será que esse camelo vai sair dançando? Vai sair assobiando e cantando? Ou quem sabe tocando um violão? Não, já vocês vão descobrir sobre o que é o assunto de hoje. Vocês já perceberam que o camelo tem certas características, né? Ele tem pernas compridas, em cima ele é mais gordinho, tem as 2 corcovas, certo? Um focinho longo. Então essas são as características, as qualidades que o camelo tem. Assim como nós. Existem pessoas mais altas, pessoas mais baixas, pessoas gordas, pessoas magras, cabelo escuro, cabelo claro. São as nossas qualidades. Vocês sabiam que a música também tem qualidades? Isso mesmo. E hoje nós vamos falar sobre uma qualidade dessa música, o andamento. Por isso nós trouxemos essa música. Vocês perceberam que a primeira parte da música vai falar que o camelo anda bem devagar, né? Ele está carregando mantimentos nas costas, está levando ou comidas ou mercadorias, né? Que foi comprado lá no mercado. Então ele anda bem devagar pelo deserto. Mas quando vem aquela tempestade de areia com um vento muito forte, o camelo acaba andando muito rápido, correndo, para fugir dessa areia nos seus olhos. Já pensou como é ruim ter uma areia nos olhos? Muito bem. Então o camelo anda devagar e anda rápido. E assim pode ser o andamento da música. A gente pode tocar uma música mais rápida e podemos tocar uma música lenta, bem
devagar e calminha, certo? Vamos ouvir mais uma vez essa música? Vamos lá, professores Renato e Milene, que estão participando aqui com a gente hoje. Abaixo do sol forte, lentamente vai o camelo. No deserto vai andar, carregando mantimentos. Mas se o vento vem soprando, o camelo passa a correr, pois a areia miudinha nos seus olhos quer entrar. Bacana essa música, né? Nós fomos eu, os professores aqui, que fizemos especialmente para vocês. Mas agora nós vamos fazer uma atividade. Se você achou que ficar sentadinho aí, todo mundo em pé e vamos lá. Os professores vão tocar novamente essa música e na parte lenta vocês vão andar lentamente como um camelo. E quando a música ficar mais rápida, vocês vão andar muito rápido como um camelo. A professora vai fazer aqui um lugar por causa do microfone, mas vocês em casa podem se movimentar, certo? Vamos lá? Abaixo do sol forte, lentamente vai o camelo. No deserto vai andar, carregando mantimentos. Mas se o vento vem soprando, o camelo vai se a correr, pois a areia miudinha os seus olhos vai entrar. Abaixo do sol forte, lentamente vai o camelo. No deserto vai andar, carregando mantimentos. Mas se o vento vem soprando, o camelo vai se a correr, pois a areia miudinha nos seus olhos quer entrar. Muito bem. Conseguiram fazer essa atividade? Tenho certeza que sim. Mas agora nós vamos usar os instrumentos. Lembra daqueles que vocês já fizeram com a professora Milene? Pega lá o seu tambor de lata, o seu chocalho, ou até mesmo um balde lá da lavanderia com uma colher de pau, qualquer coisa que vocês possam fazer o som, certo? Eu vou pegar o meu tambor aqui lá da banda rítmica da escola, olha que legal. E aí nós vamos acompanhar essa música. Quando a música for rápida, quando a música for lenta, que é a primeira parte, e na parte rápida, certo? Vamos lá. Preparados com seus instrumentos, professores? Abaixo do sol forte, lentamente vai o camelo. No deserto vai andar, carregando mantimentos. Mas se o vento vem soprando, o camelo vai se correr, pois a areia miudinha nos seus olhos quer entrar. Abaixo do sol forte, lentamente vai o camelo. No deserto vai andar, carregando mantimentos. Mas se o vento vem soprando, o camelo vai se correr, pois a areia miudinha nos seus olhos quer entrar. Muito bem! Vocês sabiam que a gente pode usar, além dos instrumentos, as partes do nosso corpo? Isso mesmo. Vamos fazer um som aí com o nosso corpo? Quando for na parte lenta, nós vamos bater palmas lentamente. E quando o camelo andar mais rápido, vamos bater aqui, na parte da coxa da perna. Vai lá. Certo? Conforme a música. Vamos lá?
Abaixo do sol forte, lentamente vai o camelo. No deserto vai andar, carregando mantimentos. Mas se o vento vem soprando, o camelo pode se correr. Pois a areia miudinha nos seus olhos quer entrar. Gostaram da nossa atividade, pessoal? Tenho certeza que vocês tenham feito em casa. Então, o nosso assunto de hoje, além de falar do camelo, foi o andamento da música, uma qualidade sonora. Tchau, meus queridos. Vamos terminar com a nossa música de sempre, né? Dando o nosso adeus a vocês. Tchau, 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 tá na hora de ir embora. Tchau, 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 logo, logo a gente volta. Tchau, 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 está na hora de ir embora. Tchau, 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 logo, logo a gente volta. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Cris, seu microfone está fechado. Isso. Ok, agora sim, né? Então, eu falei que o pessoal não aguenta mais essa música de despedida aí, a gente teve que começar a cantar outra, né? O pessoal da TV. Então, as aulas de educação infantil, elas são de 10 minutos, primeiro e segundo ano também 10 minutos, e quarto e quinto ano a gente tem 20 minutos para trabalhar. Então, normalmente, assim, você precisa de 3 conteúdos numa aula só. Então, é uma pincelada, assim, para dizer que estamos fazendo alguma coisa, né? Então, é isso. Ah, gente, quero dizer que se eu sobrevivi a esta UEPG, vocês também sobreviverão. Conhecem esta pessoa? Pois é, fui aluna do Rogério também. Não vou nem contar para vocês qual que era o apelido dele na época. Deixar vocês curiosos. Retornando aqui. É isso, né, Cris? Os vídeos Isso. todos, né? Você vai abrir para perguntas, vocês querem comentar? Como que estamos no chat? Muito bem, então, legal demais, Cris. Muito obrigado pela agradeço. exposição. Então, gente, só lembrando que o chat está aqui aberto para fazerem perguntas, para interagir. Lembrando aqui, para fazer perguntas, vocês podem fazer por escrito no próprio chat, ou então vocês colocam inscrição e daí fazem a pergunta conversando aqui por vídeo ou por áudio também com a gente. Nós temos aqui uma pergunta da Suiane, que é aluna aqui da 4ª série, e ela pergunta assim: a professora Cristina trabalha com essas músicas mais de ouvido? Ela perguntou isso naquele momento onde você estava trabalhando prioritariamente com instrumental orff, quando você estava mostrando os vídeos instrumental orff, e com as flautas também, né? E a pergunta dela é a seguinte: a professora Cristina trabalha com essas músicas mais de ouvido e por imitação com as crianças, ou a professora apresenta a partitura para a familiarização das crianças? Uhum. No projeto, eu consegui trabalhar um pouco de partitura com eles, mas a maior parte, assim, é por imitação mesmo. Mas eu sempre procurei trabalhar um pouco de teoria também. Então, eles já estavam, os primeiros grupos, assim, que eu tinha mais tempo, eles já estavam lendo partitura. Mas essas que vocês viram era por imitação mesmo. Ah, legal.
Então, aqui temos inscrita também a professora Georgiana, e vou falar para o pessoal também, fiquem à vontade para se inscreverem, para interagir aqui com a gente, viu, pessoal? Então, professora Georgiana. Então, são várias questões, assim, né, que à medida que a Cristina vai falando, a gente tem um pouco de experiência também já na escola de ensino básico, né, que vão vindo à tona, assim, impressões e tudo mais, a partir da tua experiência, né, Cristina? Então, são esses aspectos mesmo que a Suiane levantou, né, que a gente tem muita curiosidade em saber, assim, como que chega até isso, né? Como que você... Porque, assim, a gente ouve, assim, a tua fala é uma fala dura, né, de começo, né, antes de a gente assistir a tua produção, né, é uma fala dura condizente com a realidade, que é dura mesmo, né? Mas só que essa dureza da realidade a gente vai vivendo, né? E vai dando um jeito nessa dureza, vai amaciando ela, né? As coisas, elas não são simples na vida, acho que de qualquer profissão, né? De qualquer profissional, né? E a gente, assim, como professor, a gente conhece bem as durezas da nossa profissão, né? Já conversei várias vezes com a professora Suelen também, que é a nossa companheira, né? De intervenção da educação musical real na escola pública também, né? Então, no primeiro momento, assim, o que me chama a atenção, né, Cristina, assim, eu não sei em que medida a gente que vai se embrenhando na educação musical, na escola, nessa dureza da escola, a gente consegue medir a grandiosidade, a dimensão do trabalho que é esse trabalho da educação musical. Né? Então, eu não sei o que você consegue ler disso que você nos apresentou agora, né? Mas, assim, se você pensar num aspecto, assim, da dimensão do trabalho na vida humana mesmo, né? Pega a gente mesmo, né? Então, se você pegar as suas memórias, o que me impulsionou para a música? Né? O que me fez gostar? O que me atraiu? Né? O que me fez, um dia, até pensar que eu poderia fazer disso a minha profissão? Né? Se a gente começa a vasculhar, assim, certamente a gente vai chegar num ponto desse, né, que alguém nos estimulou. Em alguém a gente se espelhou, alguém nos fez perceber essa delícia, essa vontade de viver isso, né? Então, assim, eu fico vendo a tua fala, ela desconecta um pouco com a tua produção, né? Com aquilo que é muito bonito aquilo que você nos trouxe, né? Nos seus mínimos detalhes, da essência mesmo. Cada sorrisinho, cada criança dando a cotovelada e ajudando a outra, você não está no ritmo certo, você está fazendo. A vida do fazer música em conjunto, né? Quem já não teve esse sentimento bom que é, né, são amizades profundas de vida toda com aquelas pessoas. Você pode fazer um trabalho em conjunto no momento com algumas pessoas, e você vai encontrar com ela anos depois, e vocês têm uma afinidade, tem um momento, tem algo assim que era, né, que é só de quem viveu aquilo que compreende, né? Eu acho que uma marca importante que nós deixamos como professores, né, especialmente na educação infantil, é essa marca, né? Eu acho que até para quem está no terceiro ano aí, né? Os alunos que estão no terceiro ano, que ainda pretende pensar num TCC, né? E até numa pesquisa de mestrado, uma avaliação, sabe? Um estudo, um pós, né? Ir atrás desses alunos, procurar como que foi. Eu fiz algo parecido no conservatório, né? Então, quando você vive, o que você é anos depois? Aluno do ensino médio, agora que você já está professor, como você comenta, né, tantos alunos que você encontra, né? Que diferença isso fez na sua vida, que memórias que você carrega, né? É importante a gente pensar nesse aspecto, né? Com certeza, né? Nós somos espelho, né? Para essas crianças, eles se espelham muito na gente. E como você falou, vem lá de baixo, né? Alguma experiência você teve que te chamou atenção, ou foi um professor, uma aula de música, alguma coisa chama atenção, né? Sim. E essa questão, são alunos com dificuldade, e eu acho que a gente tem um papel importantíssimo na vida deles, né? É a questão de ouvir quando eles têm dificuldades, né? Você vai pesquisando a vida das crianças, tem coisas assim que são tão terríveis, são tão duras dentro da casa deles,
que eles estão na escola, tem coisas que você não tem coragem. Quando você fica sabendo, você não posso ficar cobrando dessa criança certas coisas, não tem como, né? Quando você conhece a realidade do teu aluno. Então, é a questão de sermos humanos, né? A gente tem que estar sempre ali. O que você quis dizer quando, em relação à minha fala dura? Uhum. Dura em relação à realidade, né? Então, se você pega para os estudantes e dizem, olha, vocês estão sendo professores, mas vejam bem, a minha vida de 25 anos foi assim, né? Exatamente, porque na universidade a gente tem mais a parte teórica, importantíssima, com certeza, e que vai casar com a tua prática. Só que você só conhece a realidade quando você está na escola, né? Ninguém vai te falar, ó, é assim que acontece lá dentro, você vai ter problema com o aluno, você vai ter problema com o pai, você vai ter problema com os teus colegas de trabalho, você vai pegar diretoras que vão te ferrar, porque infelizmente tem muito disso dentro da escola. Existem muito ciúmes entre os professores. E principalmente nós que somos das artes, a arte aparece em tudo. Ela chama atenção, todo mundo acha lindo e maravilhoso, né? Coisa que o professor de matemática já não vai aparecer. Então isso causa muito dentro da escola. Então a gente acaba arrumando intrigas, assim, nesse sentido. Então, sempre cuidar com o que você fala, com o que você escuta entre os seus colegas. E essa questão dos pais, assim, que está bem complicada, que se você falar A para o filho deles, eles vêm ver o que foi esse A, né? E o professor nunca tem razão. Sempre são os pais, as crianças que têm razão. Tudo recai em cima da gente, sabe? Então, você tem que ser muito sensato, você tem que ponderar o que você vai falar. Então, não é fácil mesmo. A gente tem que falar a realidade aqui, para não achar que lá fora é tudo bonito, vamos fazer, vou aplicar a oficina que eu aprendi lá com fulano de tal, né? É isso. Então, tá bem. Acho que podemos passar, então, para a sequência das inscrições, Tiago. Beleza. Então, aqui na sequência, temos a professora Regina. Oi. Tendo ruído, né? Deu? Melhorou? Deu. Melhorou. Tá. Você compartilhou um aspecto na tua prática, que eu acho que é bem importante, sobretudo com professores que trabalham com crianças pequenas, que é a composição. Porque, assim, você acaba tendo ideias e tem demandas que também precisam ser atendidas, e que levam a gente a um processo de composição mesmo. Eu gostaria que você compartilhasse como é que é o teu processo de composição, como é que, em termos de música, em termos de letra, como é que você chega nesses resultados para poder levar para as crianças. Eu acho que é um tema bem interessante para compartilhar com o pessoal que está acompanhando aqui. Eu acho que eu não entendi a tua pergunta, Regina. Teu processo de composição. Como que eu vou chegar nesse processo? Como é que você escolhe as letras, os temas, os recursos musicais que você insere nas composições? Porque é uma demanda que a gente acaba tendo. Professores que trabalham com crianças pequenas, sobretudo, acabam tendo essa demanda. E eu acho que é um aspecto bem interessante de você compartilhar. Bom, eu vou falar que se não for isso que você está esperando, eu não sei se eu entendi bem. Mas como que eu, no caso, escolho o meu repertório, alguma coisa assim, como projeto, eu ficava livre para fazer o que eu queria. Eu tinha liberdade total, assim, carta branca, faça o que você quiser. Então, realmente, eu aproveitei muito das oficinas, de tudo que eu já estudei. E claro que você vai fazer o que você gosta, né? Se você tem uma música que você não gosta, não vai escolher, né? E às vezes eu tento, quero levar tal música, mas de repente não dá certo. Ou é difícil para eles, ou eu vejo que não vai dar, eu mudo o repertório. Procuro trabalhar muito com cantigas infantis, com esse resgate, porque hoje em dia o que está na mídia, eles só conhecem o que está na mídia, né? Então é muito importante fazer esse resgate. E é um trabalho que fica mais fácil até para o professor. Trabalhar com cantigas, com as quadrinhas, parlendas, não tem coisa mais fácil do que isso, para a gente como professor. E traz um trabalho assim o resultado é muito enriquecedor, né?
E são coisas que você vai dando em pequenas doses e que você vai construindo, né? Não sei, os instrumentos também, quando eu quero usar, é tudo em pequenas doses. Eu vou começar ensinando uma nota, vou trabalhar semanas, meses, só com a nota si na flauta. Não é uma coisa que na primeira semana, em 2, 3 aulas, já estão tocando tudo. Não, é difícil, não é fácil. Então, eu procuro, não sei, difícil falar desse processo, assim. Eu improviso muito. Às vezes eu faço aquele plano lindo e maravilhoso. Quando eu chego na sala de aula, eu esqueço até de olhar o plano. Eu olho a primeira atividade ali para começar. Ah, tá, eu vou começar aqui. De repente desandou tudo, né? Se um aluno fala alguma coisa para você, mas, prof, por que a gente não faz tal coisa? Você vai falar para ele, não, agora não é hora? Claro que não. Você vai pegar a ideia dele, vai transformar e vai fazer alguma coisa. Eu já tive um aluno que eu cantei, eu não lembro o que eu cantei, se foi a borboletinha que eu cantei com eles, também não lembro nem o que eu fiz. Mas aí ele falou, prof, mas dá pra gente trocar a borboletinha por um outro, não sei o quê. E ele rimou direitinho. Foi uma graça, assim, um menino de 8, 9 anos. E ele mudou, ele fez aquela, tipo uma paródia, né? Ele mudou na hora. Então, como que você não vai aproveitar aquilo? Então, às vezes, o teu plano de aula foge completamente. E não quer dizer que você não alcançou um objetivo ou que aquilo não teve aproveitamento. Não, teve um excelente aproveitamento, né? Ele se desvia, mas você constrói de uma outra maneira, você chega onde você quer. Então, é ali, é o momento, né? Vai transformando. Composições musicais de tua autoria. Ah, então, são essas que eu estou fazendo aí por causa dessas benditas dessas aulas. Esse dia eu tirei o maior sarro, eu conversando com um colega de um pedagogo que é da educação infantil, e a gente comentando sobre o programa, né? Eu falei, pois é, aí vem esse pessoal da educação infantil que tira uns temas do além e que nós, professores de música, temos que dar um jeito. Então, não sei, eu escrevo lá não sei te explicar esse processo, mas eu escrevo uma letrinha rápida lá. Aí, como eu também fiz letras, né? Daí já entra essa questão da rítmica da poesia. E eu começo a cantar. Eu canto, eu invento do nada. Aí eu gravo essa melodia, depois eu vou lá e tiro no piano. Eu faço assim porque eu, modéstia à parte, vocês viram que o meu professor de harmonia, aí eu tinha um relacionamento muito bom com ele, né? Então eu não vou bem em harmonia até hoje. Então, o que eu faço realmente é de ouvido, assim. Aí, depois que eu cantei o que eu queria, eu vou lá e tiro do piano. Mas tenho poucas coisas. É agora que está surgindo essa questão de... E às vezes até cantigas, assim, que... por exemplo, oficinas que eu já fiz há milhões de anos atrás, e que... Essa música da Ponte mesmo, que apareceu várias vezes, que é do folclore português. Eu fiz uma oficina, que eu já não lembro nem com quem foi, e eu guardei essa melodia. Mas eu não lembro mais da letra e eu não consegui encontrar em lugar nenhum. Aí, claro, já foi transformada, né? Já passou por aquele processo. Por isso que cada um conhece atirei o pau no gato de cada jeito, né? Porque ela vai se transformando e é justamente dessa maneira, né? Legal. Não tenho repertório. Joia. Valeu. Obrigada. Imagina. Legal. Então, aqui na sequência, sou eu mesmo. Minha pergunta, ela tem duas partes, né? Queria falar especificamente primeiro dessa questão da ludicidade, né? Que eu vi que você trabalha isso de maneira muito... está muito presente, né? nas suas práticas, né? E ontem eu estava conversando com uma amiga nessa questão sobre o caráter, a atividade lúdica da criança e como... no caso, quando a gente tem algum conteúdo que a gente gostaria de trabalhar com ela, essa ludicidade se torna uma ferramenta para a gente dialogar com a forma como ela interage com o mundo, porque a ludicidade é um traço característico da criança, principalmente na idade pré-escolar. Então, por exemplo, ela me deu um exemplo muito bom, né? Se você quer que a criança fique parada, se você pedir para ela ficar parada, ela não vai ficar. Mas se você fala que ela é um soldado, que está
plantando, vigiando alguma coisa e, portanto, precisa ficar parada, ela vai ficar muito mais tempo. Da mesma forma, eu lembro, numa atividade que eu fazia, que eu gostava de, como sempre, é legal que a gente comece uma música partindo do silêncio, né? Então, eu falava que, assim, a gente precisa entrar na música. Mas para entrar na música, a gente precisa abrir uma porta e entrar nessa música. E essa porta é o silêncio, né? Então, se eu falasse para todo mundo ficar quieto, simplesmente, as crianças não iam ficar quietas, na época que eu trabalhava em educação infantil, né? Mas quando eu falava que para começar uma música era importante que a gente ficasse em silêncio, e isso é um conteúdo muito importante, né, musical, essa postura, né, a gente ensinar para a criança essa postura de relação com a música. Eu acho que isso é essencial, né, como se... porque na atividade musical exige uma postura psicológica diferente, né? Exige uma colocação diferente, né? Desde o princípio. E o silêncio tem muito a ver com isso. Começar do silêncio tem muito a ver com essa concentração, na minha opinião. Então eu falava que a gente tem que abrir uma porta para entrar na música. E essa porta é o silêncio. Quando eu falava isso, todo mundo ficava quietinho. Abria a porta e ficava quietinho até que começávamos, né? Então, assim, qual que é... E agora, você, com a sua música do Camelo, me veio também essa questão, né? A coisa interpretativa, a coisa das imagens que vem com o camelo, essa coisa do camelo estar cansado e o camelo depois ele está sem a carga. Nisso, por trás disso, assim como eu estava trabalhando o conteúdo, você estava trabalhando explicitamente um andamento, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação entre o conteúdo musical e a forma como você trabalha de maneira lúdica com esse conteúdo, tá? Então, essa é uma primeira pergunta. A segunda pergunta é o fato de que... a segunda pergunta tem a ver com a passagem desse período da criança em que ela tem esses traços muito mais lúdicos e um segundo período propriamente escolar, lá um pouco mais para frente, quando você trabalha ali com instrumental orff e tudo, na psicologia histórico-cultural, que é Vygotsky, né, esse pessoal aí, eles colocam uma diferença que eu acho muito interessante, que eles falam assim, a diferença da atividade lúdica para a atividade de estudo, que é lá na idade escolar, é que na atividade lúdica, eles chamam de uma atividade não produtiva, no sentido de que assim, o produto não importa para a criança. Importa muito mais o processo. Não importa se ela é ou não um soldado. Não importa se eu estou segurando uma porta ou não. Importa a ludicidade do processo. Agora, lá na frente, a própria criança começa a querer chegar num resultado. Começa a querer, parte dela, essa vontade de querer tocar uma nota, tocar um ritmo, né? Para explicar isso, talvez tenha uma amiga que colocou um exemplo muito bom. Ela é professora de educação física e ela contou uma história que eu achei fantástica para exemplificar isso. Ela dava atividades um pouco mais livres ali para as crianças e num primeiro momento isso é legal, tornava-se tudo mais lúdico, até que chegava um momento lá na frente que sempre as crianças perguntavam para ela, professora, mas quando que a gente vai jogar futebol de verdade? Né? É uma coisa interessante, é uma coisa engraçada, mas que mostra uma diferença muito importante nessa passagem da pré-escola para a atividade de estudo. Que ela percebeu que aquilo que ela fazia tem certos limites. E ela quer se aproximar de um resultado. Ela quer se aproximar, ela percebeu que aquilo que ela jogava não era futebol. Então, ela não quer fingir que está jogando futebol, ela quer jogar futebol. Então, ela, no caso da música, ela não quer fingir que está tocando uma música. É difícil falar em fingir que está tocando uma música, né? Mas ela quer tocar uma melodia de maneira organizada. Ela quer acertar um ritmo. Então, são essas duas perguntas, né? Uma especificamente nessa relação entre um conteúdo e a forma como você trabalha de maneira lúdica, como que você pensa isso. Por exemplo, a própria música do Camelo, né? Não sei. E a segunda coisa, como que você vê isso mudando lá na frente, em séries mais avançadas, onde a criança, onde o trabalho muda claramente, né? Quando a gente vê os vídeos, se trata muito mais de uma execução instrumental, consciente, focada no ritmo, focada numa melodia. Como que você vê essa transformação da atividade pedagógica? Profundo.
para quem saiu da Covid, agora estão me pedindo muita coisa. Não, mas assim, tudo isso, Cris, eu estou perguntando porque tudo isso você já sabe. Eu quero que você coloque, assim, você já sabe porque você executa isso. Então, eu quero que você coloque só a sua opinião sobre isso que eu falei. Essa questão tô brincando, mas essa questão da ludicidade, eu acho que está muito em mim, na verdade. Isso já é uma essência minha, de brincar, eu sempre fui assim. Então, realmente, para mim, fica mais fácil. E com as crianças funciona bem, né? Eu trabalho mais, eu quase não tenho experiência com adolescentes. Minha experiência maior sempre foi com os pequenos. Não com a educação infantil, com essa faixa de 6 a 10 anos. Esses eu sempre trabalhei. E ali dentro a gente já vê essa diferença que você falou. Que eles pedem, é uma questão de maturidade, né? Uma vez eu contei uma história para 2 terceiros anos. Eu contei a mesma história nas 2 turmas. Era uma história que eu ia passando, contando e ia passando um barbante nos meus dedos. Ia fazendo um arranhado aqui. E no final eu só puxava e aquele barbante saía retinho. No 3º ano que eu contei, eles, nossa, professora, como que você conseguiu essa mágica? E ficaram, né? No outro 3º ano eu terminei e eles ficaram assim em mim. Tá. E daí? Terminou assim? Nossa, minha cara foi lá no chão, né? Por quê? Mas era uma questão, embora eles tivessem a mesma idade, era uma questão de maturidade. Uma turma mais madura do que a outra. E o que influencia também muito é a questão do professor, como que o professor conduz eles em sala de aula. Então, uma turma era mais madura que a outra. A história não serviu para os dois, né? E assim acontece com os nossos conteúdos. De repente, nesse 3º ano, eu posso ser mais lúdica com o outro, mas o outro já não aceita muito, porque eles já estão entrando numa outra fase na pré-adolescência. Então, eu já tenho que mudar o processo, né? A ludicidade, como você falou, aí já não serve mais, né? E na questão do meu projeto lá, né? No começo, eu trabalhava muito com musicalização. Então, aquelas turmas que entraram na flauta, eles já tiveram um processo de musicalização, eles já passaram pelo lúdico. Então, isso foi crescendo gradativamente, né? E mesmo para ensinar as notas, também eu tenho um CD gravado para acompanhar a música do Si, para acompanhar o Dó Ré, o Dó Ré Mi, o Dó Ré Mi Fá, né? E vou acrescentando. Então, tem outras maneiras do que simplesmente ficar lá fazendo, né? Si. Não tem quem aguenta ficar fazendo si por meia hora, né? Então, você tem que buscar maneiras de colocar esse si que fique uma atividade agradável, né? E depois, nessa fase aí que eles já estão tocando, eles já fazem criações, né? Eles chegam da escola, professora, olha o que eu inventei na flauta. E vão lá e tocam a música para mim. Já parte deles, né? Eu não preciso falar, agora vamos fazer uma composição. Não, eles já vêm com a coisa pronta. Porque eles gostam, porque já vem um resultado, né? Isso é muito legal. Desculpa, isso é muito legal porque você colocar, porque às vezes quando eu discuto isso, e quando eu chamo de atividade de estudo, que é o nome que eles utilizam lá na psicologia histórica cultural, acha também que só porque eu falo atividade de estudo, a gente tem um verniz em volta desse estudo, que é como se fosse sempre necessariamente algo mecânico, algo... Não precisa ser assim. Estamos falando, na verdade, da postura da criança perante o conteúdo, a vontade de dominar o conteúdo, a vontade de chegar num resultado, como você falou. De fazer música. Exato. Eles querem ouvir a melodia, eles querem chegar em casa e mostrar para a mãe que eles estão tocando uma música. Sim. Né? E assim, a forma como você vai trabalhando, eles chegam em casa com o dó, ré, eles já, né? Tem a questão dele, eu falo, olha, é a sirene, né? Nossa, é mesmo, professor, é a sirene da ambulância, né? Eu falei, mas eu não quero sirene, eu quero que vocês soprem assim, né? E você vai construindo e... Não sei. Foi ótimo, obrigado. É o dia a dia. Então, ó, na sequência aqui temos a Suelen. Lembrando mais uma vez que o chat está aberto aqui para inscrições, para perguntas, interações, etc. Pode ir, Suelen. Fala, Su. Tudo bem? Primeiro, parabéns no seu trabalho. Eu já recebi aluno esse ano na escola estadual e é sempre
fazer alguma referência a você, né? Se Ai, puder, assim, toda a rede tivesse essa oportunidade de ter professores como você. A minha pergunta é bem prática, assim. Me disse que fizeram corais de 80 crianças, né? Aquela coisa toda. Como que se dá esse diálogo com a gestão e as equipes pedagógicas? Porque muitas vezes a equipe, as pedagogas, a diretiva, ela não tem muita referência ou nenhuma referência do que seria um trabalho de música na escola. Né? Então, às vezes, você cai numa escola ali que nunca teve música, que não tem uma sala de música, e aquela comunidade não tem essa referência, os pais não têm, a equipe diretiva não tem. Então, eu queria saber como que você faz esse processo de diálogo, de construção desse espaço nas escolas que você chega, né? Porque, pelo que eu entendi, você passava por várias escolas, né? Então tinha que dialogar com muita gente, tinha que pedir espaço, tinha que conversar com as professoras que são as professoras das turmas, as regentes das turmas, que às vezes também não tem uma referência concreta do que seria a música na escola, porque afinal de contas isso tudo é muito novo ainda, né? E às vezes até faço da música como o momento dela descansar um pouquinho, né? E às vezes não participa, e um descanso logicamente muito digno, mas seria muito interessante se ela participasse da aula, porque ela poderia prosseguir com o trabalho durante a semana, até porque a passagem do professor de música é muito rápida nas turmas, né? Sim. Então, eu queria saber, e assim, eu tenho que você faz isso muito bem, que você consegue ter esse espaço e esse diálogo muito bem. Então, eu queria saber como que se dá esse processo, quando você chega numa escola, que você precisa de espaço, que você precisa de diálogo, você precisa de tempo, você precisa de ensaio. Como que você faz essa construção de espaço, de diálogo com a gestão e com os professores? Uhum. É isso. Licença, Então, Cris. Desculpa, só um minutinho para falar para o pessoal que durante a resposta da Cris, a gente vai encerrar as inscrições, dado o limite do nosso horário, tudo bem? Então, quem quiser fazer alguma pergunta, escreve no chat ou se inscreve durante a resposta da professora Cris. Obrigado, desculpa. Imagina. Então, Suelen, eu posso dizer que sempre fui muito feliz em todas as escolas que eu fui, nessas 8 escolas que eu fui. Que quando eu conversei, eu ligava para as escolas que eu sabia que não tinham um coral formado e eu me oferecia, falava com a diretora ou com a pedagoga, você tem interesse em ter um coral na tua escola? Interesse eu tenho, mas daí que horário que a gente vai fazer? Então, vamos aí conversar. Então, as 8 escolas eu fui muito bem aceita, porque elas gostam, as diretoras gostam, porque é algo que quando tiver uma apresentação, uma reunião de diretoras, a secretaria chama, né? Vamos trazer um coral de tal escola para apresentar. Então, elas gostam de mostrar que existe esse trabalho dentro da escola. Então, eu fui muito bem aceita em todas que eu fui. Só que aí barrou nessa questão do horário, porque como as escolas são integrais agora, eu não tinha horário. Ou os quartos e quintos anos, se eu não me engano, ainda estava... Algumas escolas ainda estavam naquele processo de transição. Então, eu fazia no contraturno. E outras eu ia no horário de almoço. Era o horário que eu encontrava. Daí a questão do espaço. Professora, mas daí onde que você vai ensaiar? Falei, qual é o espaço que você tem para mim? Eu tenho lá uma sala que está vazia, que funciona para reforço, digamos assim, um momento de reforço. Falei, mas eu preciso que seja nesse dia. Eu já chego e falo, é esse dia que eu posso vir aqui. Não, então nós vamos mudar a aula de reforço para outro dia, para disponibilizar a sala para você. Pode ser na biblioteca? Pode ser na biblioteca. Daí vem outra professora, não, mas esse é o horário que eu levo as crianças no vídeo. Então você vai mudar o teu horário de vídeo, porque nesse horário vai ter aula de coral aqui, vai ter a música. Então eu tive essa sorte em todos os lugares que eu fui, sabe? Eu fui, o pessoal, as escolas municipais têm uma aceitação muito boa, porque elas conseguem ver a importância da arte e da música dentro da escola. Então, elas abrem para isso, sabe? Não sei se eu respondi isso. Sim, porque eu acho que isso é tão importante no nosso trabalho, né? Essa construção desses espaços,
E eu sempre tive essa curiosidade de conversar com você e nunca tive a oportunidade de te perguntar como que se dá isso, né? Porque são escolas diferentes e espaços diferentes, gestores diferentes. Em uma escola já você tem uma demanda grande, imagina em várias escolas. E essa expectativa da música na escola seria para apresentações mesmo. A questão sempre se volta para isso. Do coral, sim. Mas enquanto aula de artes, teve escola que eu fui que a pedagoga não sabia nem o que eu fazia. Teve uma diretora que por 2 anos ela nunca entrou na minha sala para saber o que eu fazia. Aliás, ela não sabia o que eu fazia na escola. Qual era a minha função dentro da escola. Infelizmente também tem, né? Mas a maioria, sim, na escola municipal aceita bem. Pedagogas e os diretores. Tá bem. Bacana. Ninguém mais. Cadê os alunos dessa turma? Já dá para jogar eles numa sala de aula? Pois não se preocupe, viu, Cris? Porque o chat aqui, às vezes, ele, na verdade, não, ele tem costumado ser um pouco menos movimentado do que a gente espera, mas tudo bem, a gente tenta valorizar sempre as pessoas também que se manifestam aqui. No momento aqui, não temos mais nenhuma inscrição aqui no chat, Jana. Uhum. Olha, então eu quero deixar aberto, assim, quem quiser me adicionar, Facebook aí, né, precisa trocar ideia, precisa fazer um plano de aula, não está conseguindo, quer uma ajuda, quer uma ideia, pode me procurar, que eu sou bem aberta para isso, sim, bem tranquilo. Então me procurem lá no Facebook, Instagram, não me pergunte qual que é o endereço do Instagram, sabe? Porque eu não sei. Eu sei que eu estou lá. Mas o que precisar, eu sou aberta para isso. Professora Cris, agradecemos muito. Desculpe. Espero que tenha ajudado e, né, tirado um pouco da curiosidade deles, de quem não conseguiu fazer o estágio aí, né, não conseguiu participar muito nas escolas, né. Ainda não, né, estamos num processo de espera, né, com essa pandemia e a passagem de tudo isso, né. Cristina, agradeço muito a tua presença. Foi muito interessante, né, conhecer o teu trabalho, conhecer a tua experiência, a tua visão sobre todo o teu processo toda a tua profissão e suas reflexões, né? Sim, eu acho assim que a Suelen, ela tocou num ponto assim, eu tinha até anotado aqui para te discutir, né, no início da tua fala, que ela falou assim que ela já recebeu alunos teus que sempre fazem referência a você, né? Então, quando você fala ali no início, né, que a equipe gestora, ela valoriza a importância da educação musical, da arte, né, da cultura, no ensino dos anos, nas séries iniciais, do fundamental, na educação infantil, né. Então, a gente vê assim que nessa fase da educação, a gente sempre vê mesmo uma valorização, entende-se a importância da educação musical, dessa área de formação artística na vida da criança, do desenvolvimento humano, né? Uhum. Mas, na verdade, a gente não vê uma ação concreta, né, das gestões públicas, né, políticas que vão se sucedendo nos governos, né? Então, se você dá uma importância tão grande, um valor tão grande, né, por que não criar o cargo de professor de música na rede municipal em si, né? Então, isso que a Suelen comenta ali, né, eu recebo aluno teu, já pensou? Se todos nós, professores de artes da rede do Estado, recebêssemos alunos que passaram por professores de música na educação infantil, né? Que processo seria esse, né? Seria muito bacana mesmo. Eu acho que são coisas a se pensar, assim. Porque, por exemplo, a secretária de Educação atual, ela é muito aberta a isso. Eu acredito que tenha sido uma questão até de quem está ali na coordenação, de chegar e conversar, né? E trocar essa ideia, né? Também não sei como que funcionam essas questões. E é um processo também. Teria que abrir um teste seletivo, um concurso público, né? Sim. Então, acho que isso entraria numa questão bem burocrática e bem de legislação, né? E entra também numa questão de organização da nossa classe, né? A gente percebe
que a educação infantil, o ensino municipal, ele é um campo de trabalho, um campo profissional muito promissor para nós, muito importante, né? E um efeito muito significativo. Né? A gente vive agora esse momento de eleições, né? De candidatos à gestão municipal, né? Então, por que não a gente se unir nos próximos, né? E a gente já comentou sobre isso em algumas outras reflexões, né? Por que a gente não se une, né? E não cria esse movimento mesmo, assim, veja, é importante, nós precisamos, qual é o candidato que se coloca à disposição de criar cargos, né? De ultrapassar essa problemática que nós temos de não criação de cargos, de não concurso, né? De contratação de professores temporários, de profissionais temporários, né? Acho que a gente tem que avançar nesse sentido. Exatamente. Veja, é tão importante, porque a partir da educação básica, né, dos seres iniciais, olha quanta coisa boa que vai chegar para a Suelen, para você, né? A criança já vai com uma história de iniciação musical. Fica tudo mais fácil lá na frente. Né? Então, é super importante. E essa questão do movimento, realmente, acho que dá para começar, né? Eu que estou lá dentro também, espero continuar no que vem, né? Tudo vai depender aí da gestão, né? Eu acho que dá para abrir esse campo, esse movimento para colocar um professor de música nas escolas, né? Sim. Posso falar? Sim, pode. Eu recebi agora na hora do almoço, um pouquinho antes do início do nosso encontro, um material, eu acredito que está vindo da BEM. Na verdade, quem começou essa mobilização foi a professora Solange Maranhão. Lembra que num dos nossos encontros, ela comentou que queria fazer uma mobilização em torno disso, ainda que tardia, mas que era importante. E aí ela me mandou umas mensagens ali, eu não abri porque a gente já estava iniciando o nosso trabalho, mas eu vi que tem um anexo e eu acredito que é a carta que veio da BEM. Então, a gente vai começar a movimentar isso aí, porque é urgente, sobretudo porque a gente começa a ouvir certos boatos de certas possibilidades de secretarias, caso alguns candidatos sejam eleitos, que nos preocupam a classe artística, preocupam a educação. Né? Então, a gente precisa movimentar isso. Depois eu vou olhar as mensagens da Solange, mas vou começar a disseminar e conto, obviamente, com vocês todos, quem está acompanhando a gente, porque é uma pauta que, independentemente de posicionamento político, é uma pauta a ser defendida, né? Então, faço contribuição. Isso aí. Que notícia ótima, Regina. Contem comigo. Isso mesmo. Então, professora Cristina, é nesse sentido, né, que nós entendemos assim que conhecer o seu trabalho, conhecer a realidade, né, da sua vida profissional, os movimentos que você faz, o processo criativo envolvido, né, em ser professor, especialmente na educação infantil, né. Então, foi de grande alegria para nós. Tenho certeza que para os nossos alunos foi bastante, né, importante, significativo, nas suas reflexões, preparação para as suas caminhadas. Né? Então, em nome da nossa equipe aqui, do professor Tiago, professora Regina, em meu nome, que agradeço, né? E seja sempre bem-vinda nos nossos próximos encontros. Eu que agradeço e podem contar sempre comigo. E aos alunos, né, que estão assistindo, sejam persistentes. É uma questão de persistência, né? As coisas não acontecem facilmente, né? Às vezes fala, fulano tem doutorado, mas ele teve uma trajetória para chegar até o doutorado. Não foi assim, uma hora para outra, teve um processo que não foi fácil, então a gente tem que correr atrás, se dedicar mesmo, né? Mas siga em frente, se é isso que vocês querem, porque depois que começar não larga mais. Aí é complicado. Agradeço então a participação. Então, boa tarde a todos. Até o dia 4 de novembro. Até. Até logo. Tchau.